O sol de Aracaju queimava alto sobre o mato cerrado do Crasto, onde o verde se estendia como um manto indomável. Entre trilhas escondidas e sombras acolhedoras, vivia Marina, uma jovem de 21 anos, marcada por uma história inacreditável de superação. De olhos castanhos atentos e cabelos negros sempre presos em uma trança apressada, ela conhecia cada canto da floresta como se fosse uma extensão do próprio corpo. Criada pela avó, Dona Inês, uma curandeira respeitada na vila, aprendeu desde cedo a colher folhas, preparar remédios e ouvir o sussurro da natureza quando ela fala. Apesar da vida dura, Marina nunca se permitiu endurecer. Sua alma era de quem ama o mundo mesmo quando o mundo se esquece dela. Nas manhãs, cuidava da horta comunitária, à tarde, vendia pulseiras e sabonetes naturais na pequena feira do bairro Santa Dulce. À noite, lia para os mais velhos na varanda de casa, sempre com um sorriso que escondia as cicatrizes da pobreza. Era impossível não se comover com sua doçura. Quem a conhecia dizia que Marina tinha um coração maior que o sertão. Naquela semana, no entanto, algo surpreendente pairava no ar. Havia burburinhos na feira, cochichos entre vizinhos. Dizem que um homem muito rico chegou na cidade. Veio com seguranças, parece artista de televisão, comentou Dona Zezé, entre um tomate e outro. Marina apenas sorriu, desacreditando. Rico em Aracaju? No Crasto? Duvido muito. Mas à noite, ao sentar-se com Dona Inês para coar o chá de boldo, ouviu o mesmo relato vindo da avó, com uma preocupação mais profunda no olhar. Marina, disseram que ele quer comprar terras da nossa mata. Deus queira que isso não seja verdade. Quem em sã consciência mexeria na mata? Ela não pertence a ninguém, respondeu, inocente. Quando se tem dinheiro demais, minha filha, até o céu parece estar à venda. No dia seguinte, ao caminhar por entre as trilhas para colher folhas de aroeira, Marina avistou marcas no chão, passos pesados, recentes. Algo se agitava em seu peito. Uma sensação estranha, como se a floresta estivesse tentando alertá-la. O vento sussurrava entre as árvores, e os pássaros, antes barulhentos, estavam em silêncio. Um silêncio chocante. Ela não sabia, mas naquele exato momento, um homem vestindo roupas de marca e sapatos inadequados para a selva andava sem rumo mais adiante, ignorando os perigos escondidos sob as folhas. Seu nome era Alessandro Monteiro, um milionário acostumado a controlar tudo com ordens e cifras. Mas ali, naquele terreno sagrado que Marina chamava de lar, ele estava prestes a perder o controle. E a própria vida. E foi assim, entre o som abafado das folhas e o calor denso da mata, que o destino começou a costurar sua trama transformadora, levando dois mundos opostos ao encontro mais inesperado de suas existências. O calor sufocava como um cobertor molhado, e o ar pesava nos pulmões. Alessandro Monteiro limpava a testa com um lenço de linho, irritado. O GPS do celular havia travado há mais de meia hora, e nem sinal dos funcionários que o acompanhavam. Ele não admitiria em voz alta, mas estava perdido. E o pior, estava cansado, suado e furioso com o cheiro da mata, com os sons que não conseguia identificar, e com a ausência de sinal de internet. Como alguém suportava viver naquele fim de mundo? O plano era simples: visitar discretamente a região, fazer um levantamento das terras e depois enviar os investidores. O Crasto era uma mina de ouro adormecida. Com o projeto certo, viraria um resort de luxo em poucos anos. Mas nada saíra como planejado. Seu Raimundo, o guia local, o avisara: não se afaste das trilhas, moço. A mata engole quem não respeita ela. Alessandro riu na hora. Agora, porém, não achava graça alguma. Enquanto pisava em folhas secas, e galhos estalavam sob seus pés, um som repentino cortou o ar, um assobio agudo, seguido de uma dor lancinante na panturrilha.
Ele gritou. O grito ecoou como um pedido mudo de socorro. Ao olhar para baixo, viu a marca, 2 perfurações profundas e sangue escorrendo. A cobra já sumira entre os arbustos. A dor foi imediata, chocante, queimando como brasas sob a pele. O mundo girou. Tentou caminhar, cambaleou, caiu. Tentou ligar, mas o celular apenas piscava sem serviço. O suor virou febre. As imagens diante de seus olhos se embaralharam. Começou a delirar, via sua mãe, morta há anos, chamando por ele. Ouviu também a voz do pai, sempre ríspido, dizendo que homem fraco morre sozinho. A arrogância que o mantivera de pé durante anos se desfez ali, debaixo do sol de Aracaju. Pela primeira vez, Alessandro temeu morrer. E morrer no meio do nada. Enquanto isso, a mata observava em silêncio. Do outro lado, Marina continuava a seguir as marcas no chão. Havia pegadas desordenadas, sinais de escorregões, folhas manchadas de sangue. O coração acelerou. Algo estava errado. Muito errado. A cada passo, a sensação profunda de que o destino a empurrava para algo maior. Ela apressou o passo. Quando finalmente o encontrou, Alessandro estava semi-inconsciente, o corpo trêmulo, a pele pálida, a boca entreaberta, murmurando palavras desconexas. Marina se ajoelhou, sentiu o cheiro do veneno no suor. Reconheceu o tipo da mordida. A situação era grave, desesperadora. Sem perder tempo, rasgou um pedaço da própria blusa, amarrou acima da mordida e começou o processo de sucção do veneno com habilidade precisa. Em seguida, retirou de sua bolsa um punhado de folhas amassadas, aplicando com firmeza. Pegou a corda da cintura, assobiou por Baltazar, seu burro de carga, e com esforço, arrastou o corpo do homem para cima do animal. O caminho de volta foi lento, tenso, comovente. E no silêncio entre as árvores, a vida de Alessandro estava, literalmente, nas mãos de uma desconhecida. Baltazar, o burro que tantas vezes carregara lenha e ervas pela mata fechada, agora seguia com passos firmes levando um fardo muito mais precioso, uma vida por um fio. Marina segurava Alessandro com força pelas costas, equilibrando-o enquanto murmurava orações baixas. O veneno já avançava pelas veias dele como um fogo silencioso. A jovem sentia o peso daquele corpo desacordado, e mais do que isso, sentia o peso de uma responsabilidade que jamais pediu, mas jamais negaria. Quando chegaram à casa de Taipa, Dona Inês já os esperava na varanda, como se o vento houvesse lhe contado o que viria. Ao ver o estado do homem, ela exclamou: "Isso é jararaca. Se o coração dele for fraco, não passa dessa noite." Sem hesitar, ambas começaram o processo de emergência. Inês correu para preparar uma infusão de raízes de guaco e cipó mil-homens, enquanto Marina limpava o ferimento com uma mistura de argila e folhas de barbatimão. Alessandro se debatia entre delírios. Suava, gemia, chamava por uma mulher chamada Beatriz, talvez uma irmã, talvez um amor perdido. O que quer que fosse, o tormento era profundo, quase insuportável de assistir. Durante 3 dias e 3 noites, Marina mal dormiu. Cada gemido, cada suspiro mais fraco fazia seu coração acelerar. Em algum momento, segurando a mão dele durante uma crise febril, sussurrou: "Se sobreviver, não vai lembrar do meu rosto. Mas eu vou lembrar do seu. Porque nunca vi alguém tão frágil e tão humano." No 4º dia, ao raiar do sol, algo encantador aconteceu. Alessandro abriu os olhos. A luz do amanhecer bateu em seu rosto, e ele piscou com dificuldade, tentando entender onde estava. Viu o teto de palha, sentiu o cheiro de ervas e enxergou, embaçado, o rosto de Marina debruçada sobre ele. Havia uma lágrima silenciosa escorrendo no rosto da jovem. "Você,
me salvou? Murmurou, rouco. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu ela, com um sorriso tímido. Não. Ninguém faria o que você fez. Ele tentou se levantar, mas ainda estava fraco. Dona Inês entrou no cômodo com uma tigela de caldo quente. Ao vê-lo acordado, fez o sinal da cruz. Milagre! Essa menina tem mãos de Deus. Naquela manhã, Alessandro descobriu que havia mais força e beleza na simplicidade do que em todas as mansões que já havia visitado. E embora seu corpo ainda estivesse debilitado, seu espírito começava a despertar para algo transformador. Mas fora dali, o mundo girava sem saber de sua ausência. E quando finalmente descobrissem onde ele estava, Marina seria levada ao centro de um furacão que testaria sua coragem, sua dignidade e sua alma como nunca antes. O corpo de Alessandro se recuperava aos poucos, mas o que se curava com mais lentidão era sua alma. Entre goles de chá de camomila e caldos quentes feitos por Dona Inês, ele passou a escutar histórias de Marina, como se cada palavra dela reordenasse tudo o que ele pensava sobre o mundo. Era profundamente comovente ver aquela jovem, com tão pouco, oferecer tanto sem pedir nada em troca. Uma generosidade inacreditável que fazia seu peito doer mais do que a picada da cobra. Certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol pela janela, Marina contou, com a voz embargada, sobre seus pais. Haviam morrido em uma enchente quando ela ainda tinha 7 anos. Desde então, Dona Inês a criou com mãos firmes e coração sereno. Alessandro a ouviu em silêncio, sentindo uma pontada no peito. Pela primeira vez, desejou ter crescido com a força que aquela garota de alma gigante tinha. E você? Tem família? Perguntou Marina. Ele desviou o olhar, mas respondeu. Meu pai era um homem duro. Mandava mais que o próprio destino. Cresci tentando ser aquilo que ele queria. Nunca consegui. Só perdi tudo. Na cidade, a ausência de Alessandro causava frenesi. Os jornais estampavam sua foto, os sites especulavam sequestro, e a polícia começava a rastrear as últimas coordenadas registradas por seu carro. Quando finalmente os repórteres descobriram seu paradeiro, a pequena vila virou um campo de batalha de flashes e microfones. Viaturas cercaram a casa de Taipa. Marina, assustada, segurava uma vasilha de chá quando um jornalista enfiou a câmera pela janela, gritando. Você está sequestrando o bilionário? Foi chocante e revoltante. Alessandro se ergueu com raiva, mesmo fraco. Saiu pela porta com os olhos em brasa e gritou. Ninguém aqui fez mal algum. Esta jovem me salvou a vida. Enquanto vocês especulam, ela me carregou nos braços e cuidou de mim com mais humanidade do que qualquer executivo do meu império jamais demonstrou. Mas o pior ainda estava por vir. 2 de seus sócios, Eduardo Bragança e Rodrigo Vilar, vieram de helicóptero. Trouxeram consigo um advogado e uma proposta absurda, um cheque vultoso para Marina ficar em silêncio sobre o ocorrido. Segundo eles, a imagem pública da empresa precisava ser preservada, uma história sobre um homem pecado por cobra sendo salvo por uma jovem pobre poderia manchar a reputação de Alessandro. O olhar da jovem queimou. Ela olhou para o cheque, depois para Alessandro, e por fim, para o advogado. Diga a eles que não se compra dignidade. E que minha história não precisa de silêncio. Rasgou o papel na frente de todos. O gesto foi surpreendente, inesquecível. Mas naquele instante, Marina ganhou não só a admiração de Alessandro, como também a ira silenciosa de homens poderosos. E a vida dela, que já fora dura, estava prestes a se tornar ainda mais desafiadora. Após o escândalo, os dias na vila se tornaram pesados. Marina não podia mais sair sem ser seguida por câmeras, curiosos e até ameaças veladas.
Alguns diziam que ela queria fama, outros que armara tudo para se aproveitar do empresário. O que era para ser um ato de bondade, agora era alvo de maldade e julgamento. A jovem se calava. Preferia falar com as plantas do que com aqueles que não sabiam ouvir com o coração. Alessandro, depois da repercussão, foi levado de volta à capital para se recuperar em um hospital privado. Prometeu que voltaria, que cuidaria de tudo. Mas conforme as semanas viraram meses, a ausência dele começou a parecer abandono. Marina, pela primeira vez, sentiu o amargo gosto da ingratidão. O silêncio do homem que prometeu gratidão feriu mais do que qualquer calúnia da cidade. Ele era diferente, eu senti, murmurava a avó, enquanto aplicava compressas nas pernas cansadas da senhora. Mas as dores de Marina não pararam aí. Dona Inês caiu doente. Uma febre insistente, que os chás e ungüentos já não venciam. O posto de saúde mais próximo não tinha médicos fixos, e os remédios básicos haviam acabado. Marina vendia o que podia para comprar antibióticos, seus colares, sua bicicleta, até o rádio de pilha. Ainda assim, a avó piorava. Foi num desses dias escuros que Pedro Gouveia, um político local conhecido por sua arrogância, apareceu com uma proposta. Posso internar sua avó num hospital particular. Em troca, você assina uns papéis transferindo sua área da mata pro meu nome. Marina o expulsou da casa com os olhos cheios de lágrimas. Não negocio a alma da minha avó. E muito menos a da minha terra. Na mesma noite, com o coração pesado e a esperança se apagando, ela ajoelhou-se do lado de fora da casa e chorou. Chorou como nunca. Sentia-se pequena, esquecida, invisível diante de um mundo cruel. O vento, que antes parecia amigo, agora apenas trazia poeira e saudade. Foi então que o impossível aconteceu. Na manhã seguinte, quando o céu ainda estava tingido de laranja, um helicóptero pousou no campo de barro da vila. A poeira ergueu-se como um manto sagrado. Todos os moradores saíram de suas casas para ver. Marina, de olhos inchados, apenas observava. Da aeronave, desceu Alessandro. Diferente, mais magro, mas com os olhos cheios de algo novo e profundo. Aproximou-se de Marina em silêncio, ajoelhou-se diante dela e disse, com a voz embargada: Você me deu a vida. E eu, te deixei sozinha. Me perdoa. Atrás dele, dezenas de caminhões chegaram com mantimentos, materiais de construção, médicos, engenheiros. Essa vila vai se transformar. E você, Marina, vai ser o coração disso tudo. Mas antes de tudo, você me perdoa? O coração dela bateu acelerado. As lágrimas voltaram, mas desta vez, eram de alívio. O som dos martelos ecoava como música entre as casas de barro. A vila do Crasto, antes esquecida pelas autoridades, transformava-se dia após dia em um verdadeiro milagre urbano. Marina, ainda atônita, observava a movimentação com os olhos marejados. Escolas sendo erguidas com blocos firmes, o antigo barracão virando um centro de fitoterapia, médicos circulando com pranchetas e estetoscópios. Tudo parecia um sonho inacreditável saído do coração da selva. Alessandro, fiel à sua promessa, colocou à disposição recursos de sua empresa e contratou uma equipe que, sob a liderança de Marina, escutava os moradores antes de agir. Não era caridade, era justiça. Dona Inês, agora em um quarto novinho, recebia cuidados diários de uma enfermeira sorridente chamada Lorena, enviada por Alessandro pessoalmente. Essa menina tem mãos de fada, dizia a anciã, acariciando o rosto da neta. Mas você, Marina, tem asas. E está começando a voar. Mais que reconstrução física, era uma cura emocional coletiva. Os moradores, antes desconfiados,
passaram a confiar, a participar, a sonhar. Dona Zezé, que vendia frutas na feira, agora liderava a cozinha comunitária. Seu Zeca, pescador de mão calejada, ajudava na oficina de reciclagem. O Crasto florescia como nunca. Marina, de vestidinho simples e caderno nas mãos, se tornava símbolo de um povo esquecido, e agora renascido. Certa tarde, Alessandro reuniu todos para uma inauguração simbólica do centro comunitário. Subiu em um pequeno palco de madeira, com Marina ao lado. O vento soprou forte, agitando sua camisa branca, e o silêncio se fez. Eu vim a Aracaju querendo explorar essas terras, começou, com a voz firme. Mas fui eu quem foi transformado por elas. Por ela. Apontou para Marina, que baixou os olhos, envergonhada. Essa jovem me salvou de uma cobra, mas também me salvou da minha própria cegueira. Ela me ensinou o valor das raízes. Da alma. Da vida real. Os aplausos vieram como uma onda quente. Muitos choravam. Depois, longe das multidões, Alessandro a levou até a margem do rio, onde tudo começara. Marina, eu perdi muita coisa na vida por achar que tudo era sobre poder. Hoje, sei que o verdadeiro poder está aqui, ele tocou o peito dela. No seu coração. Ela não respondeu. Apenas sorriu. E aquele sorriso dizia mais do que 1000 palavras. Era encantador, profundo, inesquecível. Na manhã seguinte, a história deles já estava em todos os jornais, a jovem que salvou um milionário e transformou uma vila. Mas Marina continuava a caminhar descalça entre as hortas, a anotar sonhos num caderno velho e a oferecer chás para quem precisasse. Ela era, agora, a alma do Crasto. E mesmo sem perceber, tinha se tornado um farol para o Brasil inteiro. O auditório da Universidade Federal de Sergipe estava lotado. Autoridades, estudantes, jornalistas e moradores do Crasto aguardavam em silêncio o momento mais esperado do evento, a entrega da Medalha de Mérito Humanitário. No palco, Marina ajeitava o vestido azul simples emprestado por Dona Zezé. As mãos tremiam, mas o coração estava sereno. À sua frente, o símbolo da transformação que ela mesma semeou, não com dinheiro, mas com coragem, dignidade e um amor inspirador pela vida. Quando o reitor anunciou seu nome, os aplausos explodiram. Ela caminhou até o centro do palco com passos firmes, o cabelo preso em uma trança, os olhos marejados. Ao receber a medalha, não segurou as lágrimas. Respirou fundo e falou, com a voz que calava multidões com doçura. Eu não fiz nada sozinha. Essa medalha é da minha avó, que me ensinou que até as ervas mais simples curam se forem colhidas com amor. É da minha vila, que resistiu ao esquecimento com fé e união. Fez uma pausa e olhou para Alessandro, sentado na primeira fileira. E é também de um homem que confiou que uma menina da mata podia mudar o mundo, mesmo que o mundo não acreditasse. O público se levantou. Era inacreditável ver uma jovem de origem tão humilde ocupar aquele lugar com tamanha força e leveza. Após a cerimônia, Alessandro se aproximou, agora vestindo roupas simples, com o rosto mais tranquilo do que jamais tivera. Você me ensinou tudo, Marina. Me ensinou a sentir, a servir, a viver. Ela sorriu, pegando na mão dele com ternura. E você me ensinou que até quem tem tudo pode estar perdido. Mas nunca é tarde para se encontrar. Nos meses seguintes, o projeto do Crasto virou referência internacional. Marina foi convidada para palestras, programas de TV, documentários. Recusou convites para viver fora do país, preferindo continuar na vila. A cada nova estrutura construída, uma placa era fixada com os dizeres: para quem nunca teve voz, agora há espaço. Marina. Dona Inês faleceu em paz, nos braços da neta, meses depois.
Deixou uma carta com letras trêmulas e palavras profundas. Minha filha, às vezes Deus manda uma cobra, não para nos ferir, mas para nos mostrar quem tem coragem de salvar. Você salvou. Agora, voe. E Marina voou. Voou sem sair do chão, com os pés firmes e a alma imensa. Numa tarde tranquila, ela caminha pela mata ao lado de Alessandro. Ele carrega mudas de árvores e ela, uma cesta de ervas. Sabe o que é engraçado? Diz ela, sorrindo. A cobra não era o perigo. Era o começo. O começo do quê? Ela para, encara o verde ao redor e responde. De tudo. E ali, entre raízes e folhas, a gratidão se eternizou. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.